Bom dia, nono ano, tudo bem? Estamos aqui para dar início ao segundo bimestre, certo? Então, nós vamos iniciar com a apostila do segundo volume, tá? Aqui na unidade 3, ok? Nós vamos trabalhar nessa unidade mídias impressas e mídias virtuais, certo? Eu sei que talvez vocês não tenham hábito de utilizar das mídias impressas, como jornais, revistas, certo? Vocês têm pouco hábito de ler, né? De entrar em contato com essas mídias impressas, o que infelizmente não é muito bom. Seria interessante vocês terem o contato com essas mídias, porque elas trazem, né, muitas informações importantes que são necessárias para o conhecimento de mundo de vocês, né? Além das mídias impressas, nós temos as mídias virtuais. Então, nós também podemos encontrar notícias nas mídias virtuais, né, nos jornais virtuais. Ok? Então, o tema da nossa unidade é The Power of Communication, certo? Como a primeira pergunta aqui é How do you get information about what is going around in the world? Então, como você consegue informações sobre o que está acontecendo no mundo? Basicamente, pela internet, né? Então, basicamente, eu imagino que vocês consigam essas informações pela internet, certo? Do the ads you see every day have an influence on what you consume? Why? Então, as propagandas que você vê no dia a dia, elas influenciam no que você consome? Por quê? Vocês acham que quando vocês assistem uma propaganda, vocês se influenciam em adquirir aquele produto, em comprar aquele produto? Pensem aí. Sim ou não? What do you think? Yes? That's okay. Goals. Quais são os objetivos dessa unidade, certo? Do you like to follow the news? Você gosta de acompanhar as notícias? Se não, infelizmente, vocês deveriam começar a acompanhar, né, pessoal? What subjects interest you the most? Sports, celebrities, entertainment, or something else? Quais são os assuntos que mais te interessam? Esportes, celebridades, entretenimento ou algo mais? In this chapter, you are going to learn more about different types of media and advertising and discuss their massive presence in our everyday life. Então, neste capítulo, você vai aprender mais sobre diferentes tipos de mídia e propaganda, e a gente vai conversar sobre a presença massiva dessas mídias no seu dia a dia, né? Na sua vida diária, ok? Que a prof ia comentar aqui. Muitas vezes vocês imaginam que o jornal ele seja só para tratar de política, de assuntos que não são do interesse de vocês, né? Mas ele também traz outros assuntos que sim são do interesse de vocês, como esportes, como celebridades, né? Como entretenimento. Então, falta-lhes vocês ter esse contato maior com esse tipo de mídia, né? Aqui no Organize Your Ideas, certo? Nós vamos fazer algumas comparações, tá?
What are the similarities and differences between these types of media? Então, nós temos ali um paralelo, tá? Entre a mesma mídia, porém em locais diferentes, em suportes diferentes, né? Nós temos o newspaper print, impresso, e nós temos o newspaper online, ok? How different are the online versions from the traditional ones? Compare them. Então, quais seriam as diferenças entre a mídia tradicional, que é o jornal impresso, e a mídia online, tá? Então, uma sugestão aqui para vocês é que the online version is updated more often than the print version, né? Então, que a versão online ela é atualizada mais frequentemente do que a versão tradicional, certo? Do que a versão impressa. Então, vocês anotem aí na primeira questão, tá? Vocês podem pausar para anotar, que daí a prof dá sequência aqui, ok? As duas segundas imagens, o que nós temos ali representado? Nós temos várias revistas, certas, magazines, e nós temos uma e-zine, que é uma revista online, né? Que a gente chama de electronic zine, electronic magazine, certo? Então, quais seriam as semelhanças e as diferenças entre essas duas mídias aqui? Então, nós temos aqui, ó, you flip the pages of a magazine. Então, a gente folheia, né, as páginas de uma revista. E uma revista online, o que a gente faz? A gente clica, né? You click on e-zine links. Então, essa seria a segunda resposta, tá? Para as diferenças e similaridades dessas duas mídias, ok? Então, novamente, vocês pausem, tá? Para poder anotar. E a terceira, nós temos ali a versão do jornal on TV, certo? E um jornal online, né? Qual que seria a diferença? O jornal que ele é gravado na TV, ele já fala, ó, gravado, ele é scheduled, ou seja, ele é agendado, né? Então, a gente tem o horário do jornal na TV para eu assistir. Passou aquele horário, eu perdi o jornal, certo? O jornal online, eu posso assistir ele no horário que eu tiver disponibilidade, ok? Então, on TV, the transmission is scheduled. Então, na TV, a transmissão é agendada. The online version can be watched anytime. Ok? Então, vocês pausem para anotar, certo? Pessoal, a prof já começou na aula, né, diretão, começando a lição, para a gente não se delongar demais na aula. Mas assim, como que vai proceder? A gente vai estar fazendo algumas atividades aqui juntos, tá? Então, eu vou fazendo com vocês algumas atividades e outras vão ficar para tarefa, tá? Que eu vou orientar. Normalmente, as do caderno de atividade vão ficar para tarefa e algumas de listening, tá bom? Ok. Aqui no Do You Know, right? Ah, tá, perdão. Aqui na questão 2, nós temos o seguinte: Imagine you are a reporter for one day and discuss with your classmates. Como nós não temos esse momento aqui para discutirmos, tá? Nós temos 3 questões aqui. O que a teacher vai fazer? Eu vou falar sobre o que eu penso, tá? Sobre as minhas respostas, como seriam as minhas respostas para essas perguntas aqui.
E a atividade vai ser o seguinte: vocês ouvirem, tá? O que a prof está falando. Então, eu vou falar em inglês. What subjects would you like to investigate? Então, que assuntos você gostaria de investigar? Essas perguntas seriam sobre notícias. Que assuntos vocês gostariam de descobrir, de investigar, certo? Letra B. Would you like your audience to read, hear or watch your news? Então, o seu público que você traria essa notícia seria, você preferiria que ele lesse a sua notícia, assistisse ou ouvisse a sua notícia? E a terceira pergunta, would you prefer to publish your news on traditional media or online? Why? Então, você preferiria publicar a sua notícia numa mídia tradicional ou numa mídia online, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar o meu texto, tá? Sobre as minhas respostas. Vocês vão tentar entender esse texto, tá? Na próxima aula, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre esse texto. Eu quero que vocês também me deem um feedback sobre o que vocês entenderam do meu texto, ok? Então, vamos lá? Olha só. I would like to investigate local news from my city, and especially news from my neighborhood. I'd like to search what is happening in my community. Also, I would like my audience to watch the news. I believe the video gives a complete image of what is happening, and I'd like to interview people on video. So when you watch at home, you see who is answering my questions. Finally, I'd prefer to publish my news online. I think people can watch it at any time, and this gives them freedom to access the news whenever they can. Yes? Could you understand me? What could you understand? Então, vocês conseguiram entender o que a prof passou para vocês dessas questões? As respostas seriam as minhas respostas para essas três questões aqui. Baseado na minha resposta, vocês vão pensar aí na casa de vocês. Que assuntos vocês também gostariam de investigar? Né? Que tipo de público, como que vocês gostariam que o seu público ouvisse a sua entrevista, tá? E na próxima aula eu quero um retorno de vocês sobre o que vocês entenderam do meu texto, tá bom? Combinado? Agora sim, aqui no Do You Know, tá? Mídia. O que são mídias? The radio stations, television stations and newspapers through which information is communicated to the public. People who work as news reporters, publishers and broadcasters, members of the media. Então nós temos aí as estações de rádio, as estações de televisão e os jornais, né? Então são mídias pelas quais a gente recebe informações, né? Através das quais informações são comunicadas ao público. E as pessoas que trabalham, né, com essas mídias sociais são os repórteres, são os publicitários, são os transmissores. No caso, os âncoras, né, os repórteres que fazem a transmissão, aqueles que ficam lá no jornal, né, trabalhando como transmissores. São membros da mídia, tá? Então, vamos virar a página. Página 4, tá? Atividade 2, tá? Aqui, students, nós temos algumas palavras relacionadas ao newspaper, tá? Então, partes de um jornal, ok? Match the parts of a newspaper with the corresponding images. Então, eu vou dar minutinho para vocês
relacionarem aí, letra A, headlines. Então, qual dessas imagens é uma headline? B, crosswords. C, front page. D, classifieds. E, sections. E F, article. Ok? Então, vamos ver se vocês conseguem identificar cada uma delas para a gente conferir. Pronto? Olha só. O que é essa aqui, gente? Vocês conseguem visualizar aí? Letter C, right? Então, aqui nós temos a front page of a newspaper. Então, essa aqui é a página da frente do jornal, né? Front page. Então, letter C. Aqui nós temos o que? Classifieds, né? O que são os classifieds? São aqueles classificados onde a gente encontra para vender alguma coisa, para comprar. Então tem gente vendendo, tem gente comprando, certo? Roupas, móveis, carros, né? Uma infinidade de coisas. Aqui nós temos a letra F, é um article, certo? Um article do jornal. Letra B, tá fácil, né? Crosswords, que é uma parte do entertainment do jornal. Aqui nós temos a letra A, que são as headlines. As headlines são as manchetes de cada notícia, né? E aqui embaixo nós temos a letra C. Letra E, né? Letra E, que é a section, tá? Então, por exemplo, aqui é a seção de news, notícias, tá? Então, o jornal ele é separado em sections. A seção de sports, news, entertainment, ok? Então, aqui é a sections, ok? Conferido? Muito bem. A questão 13, então, agora, nós vamos fazer para ver quais dessas alternativas, in your opinion, are true or false. Qual dessas afirmativas aqui são verdadeiras ou falsas de acordo com a sua opinião? Óbvio que dentro de um contexto coerente, tá? Não é porque, eu acho que essa aqui é verdadeira. Não. Ok, você pode até achar, mas a gente tem um gabarito aqui, tá? Então, olha só, letra A. Newspapers are only about politics, business, disasters and accidents. Vamos prestar atenção na palavra only. Only significa o quê? Somente. Será que os jornais são somente sobre políticas, negócios, desastres e acidentes? I don't think so. So it's false. Porque no jornal também tem a parte do entertainment, né? Letter B. Newspaper articles tend to be impartial, direct and non-personal. Yes, os jornais eles devem ser imparciais, diretos e não pessoais, certo? Porém, a gente sabe que alguns não são. Mas aqui a gente tem uma palavrinha que transforma essa alternativa em verdadeira, que é tend to be. Eles tendem a ser imparciais, diretos e não pessoais. Portanto, é verdadeira, né? True. Letter C. The front page presents the main headlines. A página frontal apresenta as principais manchetes do jornal? Sim, né? Elas apresentam ela apresenta as principais, não todas, né? The main significa principais. Letter D. There aren't any photos or pictures in newspapers. Não há nenhuma foto ou imagem no jornal? False.
né? A gente sabe que tem imagens e fotos nos jornais, sim. E letter E, the headlines are usually printed in larger type to catch the reader's attention. As headlines, ou seja, as manchetes, elas são geralmente impressas com uma letra maior que chama atenção, catch the reader's attention. Yes, né? Então a manchete ela tem que estar com uma letra destacada para que chame a atenção do leitor, tá? Então qual foi a ordem aí? Vocês conseguem visualizar? A prof não consegue. É falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, tá? Conferidinho. Olha só, a página 5, por hora, nós não vamos fazê-la, tá? Não porque não é importante, mas nesse momento ela não é tão necessária, tá? Infelizmente, como nós estamos fazendo essas aulas gravadas, não estamos presencialmente, então algumas coisas que não são tão necessárias a gente vai deixar para fazer depois, tá? Se houver um tempinho, ok? Então nós vamos lá no Organize Your Ideas para a gente concluir a nossa aula aqui, tá? Página 6, aqui no Organize Your Ideas. Aqui nós temos a estrutura de um artigo de notícia, tá? Então nós temos as palavrinhas ali em cima no box e vocês vão ter que escrever em cada um dos elementos que compõem esse article. Então nós temos o body, a byline, facts, headline, lead e quotations. O que é o body, students? Body é o corpo do artigo, certo? Byline. Byline é uma linhazinha adicional que é dada à headline, tá? Que contém normalmente uma informação técnica, como assim, o autor daquele artigo, por exemplo. Então, é a byline. Facts. Então, são os fatos, né, desse artigo. Headline. Manchete. Então, qual é o local aí da manchete? Lead. Lead, se você for procurar no dicionário, ele tem como significado liderar, tá? Mas aqui na linguagem jornalística, ele tem um sentido totalmente diferente, tá? Ele apresenta a informação principal que o artigo tem de uma forma muito breve. Então, ele vem logo abaixo a headline, certo? E ele descreve com breves palavras sobre do que se trata esse artigo. Então, você lendo o lead, você já tem uma noção se você vai querer ler realmente aquele artigo ou não, tá? E quotations. O que são quotations? Quotations são citações. Então, ou seja, são palavras, são frases que outras pessoas falaram e você colocou dentro daquele texto, foram colocadas dentro daquele texto, tá? Tanto que a gente tem as aspas em inglês, a gente chama de quotation marks, porque elas vêm entre aspas, né? Então, a quotation é o que vem between quotation marks, ok? Então, leiam lá cada definição, tá? Para vocês marcarem e a gente concluir aqui, tá bom? Pronto? Então, olha lá. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui do article, ele é destinado a quem? A headline. What it means? It catches the reader's attention and sums up the story. It's usually in larger type. Então, é onde ele capta a atenção do leitor e ele resume a história, né? Geralmente com uma letra maior, né? Logo abaixo aqui, ó, da headline, nós temos quem? A byline, tá?
Então aqui é a byline. It names the author of the article. Então é uma informação técnica que fala sobre o autor daquele artigo. Logo abaixo da byline nós temos o lead, né? Que é onde vai resumir a notícia. Ó, qual o significado do lead? It presents the main information of the article very briefly. Who, what, when e where. Certo? Então, é no lead que a gente sabe quem vai falar sobre quem é aquele artigo, sobre o que, quando e onde. Então, o lead, ele traz essas informações, tá? Aqui, essa partezinha mais em negrito aqui, ó, são os facts, tá? São os fatos. Simple, true statements about what happened. Porque justamente no começo do article é que os fatos são explicitados, né? Aí nós temos o body, que é o corpo da notícia. It's a detailed description of the news divided into small paragraphs. Então, é a descrição detalhada da notícia, dividida em parágrafos. E, por último, nós temos a quotations, certo? Que são aquele espacinho onde está entre aspas, que são statements that retell what someone said. Então, são afirmações que recontam o que alguém disse, certo? They usually come from witnesses or experts on a subject. Geralmente eles vêm de uma testemunha ou de um expert, né, sobre aquele assunto, certo? Ok até aqui? Muito bem. Essas duas atividades de listening, students, infelizmente a gente não vai conseguir fazer aqui com vocês, tá? Então essas duas atividades eu vou ter que pedir para vocês fazerem de tarefa e a gente confere na próxima aula, tá? Por quê? Porque a teacher não tem os aparatos aqui pra gente fazer, eu tô gravando com o celular. Para eu acessar aqui, eu precisaria do celular para acessar o RA, tá? Eu espero que vocês todos já tenham o RA baixado no celular de vocês para vocês poderem ter acesso, tá? Já estão disponíveis os listenings, tá? Do 9º ano, então vocês façam a leitura aqui, tá? Do RA e vai aparecer disponíveis as faixas. Essa aqui é a faixa 4, tá? Então vocês vão ouvir a faixa 4 e que vai falar sobre headlines, tá? E vocês vão prestar atenção em algumas palavrinhas que eu vou falar agora, que vocês podem destacar aí nas frases, nas alternativas, para vocês verem se foram verdadeiras ou falsas essas frases, tá? Então, na letra A, vocês vão prestar atenção na palavra different, na letra B, mysterious, na letra C, to click e na letra D, 10 words. Prestem atenção nessas palavras para vocês verem se essas frases estão de acordo com o que for falado sobre headlines, tá? E a questão 2, vocês vão ouvir novamente o áudio, tá? E vocês vão escrever o quão importante é uma headline para um escritor que escreve para a internet, um web writer, ok? Então vocês vão ouvir de novo e vão tentar tirar essa informação do áudio, tá? Próxima aula a gente confere essa atividade aqui, tá? Outra tarefinha que vai ficar para vocês é do caderno de atividades, tá? Exercícios 1, 2 e 3. Caderno de atividades, exercícios 1, 2 e 3. E esse do listening, página 6, exercício 1 e 2, certo? Então, vamos começar esse segundo bimestre com o pé direito. Vamos fazer aula a aula, dia a dia, não vamos deixar acumular atividades, tá, gente? A gente está tentando fazer o melhor para vocês aqui, espero que vocês
façam o melhor de vocês aí também, tá? Um grande beijo e até a próxima!